Graça e paz, povo de Deus. Devolvendo vida, como é bom estarmos juntos, conversando acerca da palavra do Eterno, liberando uma palavra de Deus ao teu coração, onde você está. De repente você está no seu trabalho, de repente você está no seu horário de descanso, não importa. Passando pelo Facebook, viu o programa ali, vou assistir, que nesse tempo a palavra do Senhor entre no teu coração, encontre morada e traga vida. Pastor Fabiano Cônsul, graça e paz. Graça e paz, pastor Cristiano, você que está nos ouvindo, nos assistindo através do Face, aproveita e compartilha. Compartilha lá, Aleluia. Marque seu amigo, marque aquela pessoa, aquela família que está precisando de ouvir uma palavra, né? Marque lá e dê o carinho dessa audiência. Pastor Fabiano, a gente percebe que Satanás, através dos anos, né, ele vem sempre tentando as estratégias para ferir, paralisar os eleitos, os escolhidos. O pecado dele é o pior pecado, porque ele peca no espírito. E aquele que peca no espírito não tem como ter arrependimento. É aquela perguntinha de escola bíblica dominical, né? Por que Deus, que é tão bom e perdoa o homem, não perdoa o diabo e os anjos caídos? Porque o pecado deles foi um pecado no mundo espiritual. Nessa esfera não tem perdão, é como diz o texto. O pior pecado é aquele contra o Espírito Santo. Então, porque esse pecado é onde? No espírito. Aquelas situações dos nossos tropeços, dificuldades, se houver arrependimento de pecado, Deus ali perdoa. O livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz algo sobre esse tempo, porque exatamente agora aqui, muitos estão perdendo interesse por Deus, perdendo interesse pela palavra, perdendo interesse pela oração, perdendo o interesse pela igreja, porque nós temos agora muitas igrejas, então daqui a 6 meses eu mudo, daqui a 4 meses eu mudo, eu vou naquele lugar que está fazendo uma situação interessante, o dízimo aqui é 5%, então as pessoas vão migrando de pensamentos, sentimentos, exatamente porque Satanás, nesse tempo, conseguiu paralisar. O texto diz assim, Oséias 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque você, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu também rejeitarei você e os seus filhos. Pastor, isso é muito sério, porque hoje, se muito pai deixar de frequentar a igreja ou morrer, a maioria dos filhos não conhece Deus, não quer se relacionar com Deus, não tem vida de oração, tampouco de leitura da palavra. Essa verdade, Satanás tem conseguido. Tirou dos pais o desejo de orar, de buscar, de se consagrar. Os filhos agora seguem o mesmo caminho. Televisão, internet e por aí vai. E quando a gente quer imprimir ali o DNA de Cristo, como temos dificuldades, não é, pastor? E a gente vê aí uma palavra muito forte, dura e até difícil de passar, né? Porque rejeitarei tanto a você quanto aos seus. Então, aí a gente vê, né, que a própria Bíblia, quando você vê o Oséias relatando isso, né, o profeta dizendo, ei, o meu povo. Não é qualquer povo, não. Não, é o meu povo. Meu. Deus. Então, O próprio Senhor reconhece. você vai ver que Jesus diz assim, meu. era melhor nem vocês terem me conhecido. Por aí. Era melhor vocês nem terem me conhecido. Para começar, né, o início de conversa, vocês ficavam fazendo o que vocês estavam fazendo. Porque se vende a um sistema, Aleluia. o diabo, ele já era. Para ele não tem mais jeito. O diabo, ele tenta fazer como um Pokémon, evoluir, mas não consegue, né? Mas ele tem evoluído, isso é triste, no meio do povo de Deus. Ele tem evoluído. Então, essas estratégias hoje vêm para paralisar. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? O meu maior patrimônio, pastor, eu falo agora por mim, falo como pai agora, são as minhas filhas e minha esposa. O dia que eu não estiver bem, pastor, na minha casa, o senhor pode ter certeza que o senhor não vai me ver aqui. E você também não vai me ver na rádio nem ouvir minha voz. Porque o meu primeiro ministério, antes de ser pastor, eu sou pai, eu sou responsável. Então hoje a gente vê as pessoas se perdendo porque a palavra diz aqui, ei, o meu povo tem se perdido porque não me conhece. Pastor, eu pego de Gênesis e Apocalipse. A gente tem resposta para todas as coisas.
A gente fala da graça no Novo Testamento. A graça está no Antigo Testamento, porque Deus, quando tira o povo do Egito, ele tira pela graça. Ninguém fez nada. Foi pura graça. Então é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Não tem esse negócio. Então a graça, ela é avassaladora. Esse evangelho, a família, a gente tem vindo filhos, pastor, a gente percebe, nós vemos isso, filhos esperando alcançar uma idade para falar, eu não vou mais para a igreja, eu vou sair de casa. Não quero mais seguir essa opressão aqui, não. Nós estamos vivendo uma realidade nesse tempo, você que está aí nos ouvindo na rádio, você que está nos assistindo, é uma realidade desse tempo. Nós temos visto família sendo destruída e as pessoas postando nas redes sociais, pastor, que está tudo bem. Postando foto na praia com o filho, se abraçando, e chega dentro de casa o filho quase que agredindo a mãe. Sabe onde está o reflexo disso, pastor? Em nossas escolas. Olha os filhos como têm tratado os professores, porque não tem disciplina em casa. Tem um texto aqui em Gênesis 6, né? E fica muito claro o quanto hoje nos assemelhamos com isso. A terra estava corrompida, à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus e eis que estava corrompido tudo aquilo que era o ser vivente e corrompido todo o caminho da terra. Então lhe disse a Noé, chama um homem, um chefe de família, e dá aí aquilo que seria a estratégia. Vou dar cabo de tudo o que existe, porque a terra está cheia de violência e vou fazer com que tudo deixe de existir. Mas, Noé, se você me obedecer, construir uma arca, você e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos vão estar protegidos, vão poder entrar. Esse projeto não levou 1 ano, nem 2, nem 10, nem 20, nem 30. 120 anos, o camarada firme no propósito daquilo que Deus havia designado para ele. Se Noé não obedece à palavra, não entrava a esposa, não entravam os filhos, nem as mulheres dos filhos. Mas como Noé absorve a palavra e cumpre, toda a família dele, como diz o texto, né? Vocês estão sendo destruídos porque não querem me conhecer. Noé queria conhecer, e quando ele entra na arca, ali dos animaizinhos, ele olha para trás e a promessa de Deus se cumpre, porque toda a família entra na arca. De repente é uma esposa que tem a promessa de Deus, ela tem que buscar, tem que se consagrar, permanecer firme, porque quando ela entrar naquilo que é a promessa de Deus, a família vem junto. A verdade é que muitos hoje têm desistido, pastor, de orar, de buscar. Esse cara não quer nada, não vou me separar dele. Essa mulher não quer nada, não vou me separar dela. E eu vou fazer de outra forma. E deixa de viver a verdade e de precisar, né, daquilo que é verdadeiramente essa palavra de autoridade. A gente precisa e não usa. A gente tem, mas acaba não usando. Isso é uma verdade hoje, pastor. Pastor, eu tenho certeza que Deus tem nos chamado como profeta dessa geração. Amém, eu creio. Esses poucos momentos que nós passamos aqui, esse pouco tempo, apesar dos nossos afazeres aqui, essa correria que a gente tem, Deus tem nos chamado para um despertamento desse povo. Eu vivo esse despertamento na minha casa e eu vejo, pastor, muitas das vezes que nós estamos como Neemias no muro, com uma colher na mão e a espada na outra. Não para o trabalho, mas não perde a guerra. Então, não pare o trabalho e não perca a guerra. Continue a reconstrução, porque é muito fácil abrir mão. É muito fácil abrir mão. Para você viver e entrar na arca, e entenda uma coisa, que depois que entra na arca, quem fecha a porta... É Deus, meu irmão. Pode bater na porta que não entra. Pastor, o texto diz assim, ó, depois de pronta a arca, 1 semana... 120 anos, estava ali Noé fazendo, ninguém procurou. Fechou a arca 1 semana, é só uma chuva, vai passar. Quando o pau quebra, meu irmão, aí que eles procuram. Depois que fechar a porta, pode procurar, não tem mais jeito não. Eu quero deixar uma palavra, um versículo para você. Apocalipse 3, versículo 19 e 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se quiseres abrir, entrarei, sentarei e cearei contigo. Então o Senhor não quer só entrar, o Senhor quer sentar, o Senhor quer se relacionar com você, porque ceia é comunhão. Ele quer conversar com você. Obrigado pelo carinho, pela audiência, que essa palavra tenha vida e eficácia na sua vida. A paz do Senhor, obrigado. A paz, lembre-se, espada na mão,
trabalho na outra. Não pare a construção. Aleluia. Deus te abençoe e fique na paz.